Mais uma vez com você, professor Isaías Jesus, vamos falar sobre racionalização de denominadores de forma generalizada e depois a gente colocar alguns exemplos aqui para você não mais ficar perdido nesse assunto, tá certo? Bom, o que você tem que lembrar é o seguinte, para você eliminar uma raiz enésima, você tem lá uma raiz enésima de a elevado a um expoente qualquer. Vou colocar um expoente m aqui. Se você quer eliminar essa raiz enésima, você tem que procurar multiplicar essa raiz enésima, obviamente, pelo seguinte, aí você mantém a base, e aí você faz o seguinte, ó, n menos m vai ser o novo expoente desta raiz aqui, no caso desta base A, tá certo? E aí se você fizer isso, você elimina, porque você vai chegar no seguinte, olha, raiz enésima por raiz enésima permanece a raiz enésima. E aí, aqui dentro da raiz, você está multiplicando potências cujas bases são iguais. No caso, a base é A. Então, você vai fazer o quê? Conservar a base e somar os expoentes. Aqui nós temos um expoente e vamos somar com esse expoente aqui. Mais n menos m. Fechou, professor? E agora, se você continuar, você vai chegar à felicidade e conseguir eliminar a raiz. Veja bem. M menos m vai simplificar. Vai sobrar n apenas. Então, a elevado a n aqui. Beleza. E quando você chega assim, você elimina a raiz enésima. Porque raiz enésima de a elevado a n é o módulo de a, ou seja, é a. Eliminou a raiz. Ok. Tem gente que corta aqui, corta aqui. Intuitivamente você pode fazer isso, mas não faça isso, tá bom? Beleza. E agora eu posso fazer alguns exemplos. Por exemplo, eu quero racionalizar o denominador aqui. Vai ser 2 sobre raiz cúbica de 2, por exemplo. Como que elimina esta raiz aqui? Você vai fazer o seguinte, você vai multiplicar pela raiz cúbica no numerador de 2 elevado ao quê? Olha, qual vai ser o expoente do 2 agora? Qual que é aqui? O expoente é 1. Então, 3 menos 1, 2. Aqui fica 2 ao quadrado. Do mesmo modo, fica no denominador. Raiz cúbica de 2 elevado a 2. Repito, 3 menos 1, n menos m. Tá certo? E aí você vai conseguir eliminar. 2 que multiplica a raiz cúbica de quem? De 2 ao quadrado, que é 4, sobre... E aqui você tem como eliminar. Vai ficar o seguinte, ó. Raiz cúbica de 2 elevado a 1 mais 2, ou seja, produto de potências de mesma base. Eu estou fazendo 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 2, que é 2 ao cubo. E aí você vai simplificar e vai sobrar o quê? 2 multiplicado por raiz cúbica do 4 sobre 2. E aí você vai simplificar o 2 com 2 e vai sobrar a resposta que é a raiz cúbica do 4. Fechou? Você pode fazer isso sempre, tá bom? Esta é a maneira genérica para você fazer as suas racionalizações aí. Portanto, se você tiver, por exemplo, 3 sobre raiz quadrada de 5, vamos colocar 5, né, para não ter raiz exata, aí você vai fazer o seguinte, vai multiplicar por raiz quadrada, aqui é índice 2, ó. Aqui também é índice 2. Raiz quadrada do 5. Qual que é o expoente do 5? Vai ser 1, porque aqui já é 1, 2 menos 1, 1. Por isso que vai só multiplicação por raiz quadrada do 5 aqui no caso. Tanto no numerador como no denominador. E aí você tem 3 raiz de 5 dividido por... Simplificou a raiz, ó. Raiz quadrada de 5 vezes 5, que é 5 ao quadrado, vai ser raiz quadrada de 25, ou seja, de 5 ao quadrado. Aqui é índice 2, então simplificou, teremos 3 raiz de 5 sobre 5. Fechou? Beleza? É isso. Se você chegou até aqui, você é feliz, se inscreva aí, porque aqui o pai ajuda. Valeu!